Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer para vocês os resultados de um estudo que foi feito pelo INESC, uma das mais importantes ONGs brasileiras, sobre o que eles estão chamando a conta do desmonte, né? E para trazer esses dados para a gente, para a nossa reflexão, nós convidamos a Livi Gerbasi, que eu vou apresentar agora para vocês. A Livi tem relações internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Economia Política Internacional pela Federal do Rio de Janeiro, tem uma especialização em Relações Internacionais, Segurança, Paz e Conflitos pela Universidade de Exeter, no Devon, na Inglaterra. Foi professora voluntária na Ruanga Development School, em Uganda. Foi coordenadora do Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas da Superintendência de Gestão Estratégica do Governo do Mato Grosso do Sul e agora ela é assessora política do INESC. Muito obrigado, Livi, por podendo estar com a gente fazendo essa apresentação. Eu queria... Diga. Não, eu que agradeço o momento, muito feliz de estar aqui. Vamos à conversa. Vamos à conversa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, vocês acabaram de lançar agora em abril o relatório A Conta do Desmonte, né? A pergunta é, o que vocês queriam saber com essa investigação? Perfeito. Acho que primeiro vou situar rapidinho o que é o INESC, né, para entender por que a gente faz esse relatório. O INESC é uma ONG baseada em Brasília, né, se chama Instituto de Estudos Socioeconômicos, e ela já está aí há 42 anos lutando por um orçamento público que pense e que priorize os direitos humanos, né, principalmente os direitos sociais. Então, essa publicação ela faz parte de um esforço nosso de entender, né, o orçamento público e também traduzir para a população como um todo os dados orçamentários para entender que direitos devem caber no orçamento, né? Para isso que serve o orçamento público, na verdade, para garantir políticas públicas e direitos sociais para a população. Então, o INESC está há 42 anos nessa luta por pensar o orçamento na ótica dos direitos humanos. E essa publicação, né, que a gente chama do Balanço Geral da União, cada ano tem um nome, esse ano é a Conta do Desmonte, e já estamos na nossa terceira edição, né, fizemos desde 2020, agora essa é de 2022, e esse é um relatório que olha para o ano anterior, né, então no caso a gente está olhando para o orçamento da União, né, do governo federal, claro, importante deixar claro isso, que não olhamos para políticas estaduais e municipais, apenas para federais. Nós olhamos para o orçamento público federal do ano anterior, e nessa edição específica, como é um ano eleitoral e é importante também ter um balanço mais geral, a gente olhou para 3 anos de orçamento. A gente olhou de 2019 a 2021 em 9 áreas de atuação do INESC, né? Então, o INESC ele faz, dentro desse assunto de orçamento de direitos humanos, a gente trabalha com incidência, né, advocacy no parlamento, a gente trabalha com pesquisa e também com formação de ativistas, de jovens nessa temática de orçamento e direitos. Então, e nós trabalhamos principalmente em 9 áreas, e daí são as áreas que estão cobertas no nosso relatório, que é saúde, educação, direito à cidade, meio ambiente, indígenas, igualdade racial, criança e adolescente e questão quilombola. Acho que eu falei todas, são várias. Então, a gente olha para essas 8 áreas, a gente tenta mostrar um pouco qual é o orçamento para elas e o que aconteceu com o orçamento nos últimos anos. Então, em suma, esse é por que a gente faz esse relatório, e esse é quem é o INESC. Muito bom. Então, vamos aos resultados que vocês encontraram. Eu acho que dá para ir ponto por ponto nesses 9 pontos, não é? Olha, podemos ir ponto por ponto. Eu acho Como você acha melhor? Beleza. Eu acho que é importante começar, porque a gente faz um panorama econômico inicial e a questão dos gastos com a Covid, né? Porque a gente ainda está numa pandemia e 2021 foi o ano da pandemia, né? No Brasil, a gente teve o dobro de mortes em relação a 2020, né? 400 mil mortes, mais do que isso.
Então, o que a gente faz ali no começo é analisar o orçamento específico para o combate à pandemia, né? Que foi, desde o começo, foi estruturada uma parte do orçamento público específica para olhar para as políticas de combate à pandemia, entender, né, qual é a estrutura, tanto para a questão de saúde, a questão das transferências de renda, a questão de apoio a estados e municípios, e a gente olhou para esse orçamento. E daí as nossas conclusões também foram muito, muito tristes, né? Porque a gente teve o dobro da população em termos de óbitos, né? A gente passou de um cenário aí de 200 mil, mais ou menos, para mais, na verdade, né? De 200 para 400 mil mortes, e o orçamento para enfrentamento à pandemia caiu em 80%, né? Então, é um cenário muito, muito triste. E a gente coloca como é que isso aconteceu, né? É importante uma pequena retomada histórica, né? Por quê? O orçamento para a pandemia, né, em 2020, foi aprovado também com muitas lutas da sociedade civil e da oposição do governo por um auxílio emergencial de R$600 lá atrás, né, no começo da pandemia, e a partir disso foi estruturado o auxílio emergencial e outras políticas, o apoio à saúde, o programa federativo de apoio a estados e municípios para compensar perdas de impostos, teve também apoio a empresas, né, principalmente pelo Pronamp, e teve o benefício de manutenção de emprego e renda, que era a ideia para segurar as pessoas nos seus trabalhos, né, e facilitar um pouco a vida também das empresas que estavam com dificuldade. E a partir disso, então, foi montada uma estrutura de gastos que, basicamente, em grande parte, finalizou em 2020. Por quê? Porque o discurso do governo, na época, era que a pandemia estaria controlada no final de 2020. Não sei se vocês lembram, mas era essa a ideia. Então, não seria necessário organizar um orçamento para 2021 para o enfrentamento à pandemia. Isso foi muito debatido e disputado, né? Muitas críticas, tentamos aí que tivesse já um pensamento orçamentário, pelo menos que se mantivesse os recursos, né, de 2020 para 2021. O que aconteceu, na verdade? O orçamento demorou 4 meses para sair, o orçamento de 2021 ele sai só em abril, e ele sai ainda com recursos minúsculos para a pandemia. E o que aconteceu foi que os recursos que foram liberados ao longo do ano foram assim, depois, né? Então tem a crise em Manaus, libera recursos, tem problema ali ou aqui, daí vai sendo liberado. E isso é muito ruim em termos de planejamento orçamentário, porque as políticas não conseguem se organizar para responder ao que está acontecendo, né, com recursos já planejados. Então, acabou que a gente teve um orçamento muito mais baixo e também muito mais desorganizado em 2021 para o combate à pandemia. E os resultados a gente vê, né? Assim, não só o aumento de mortes, a gente está muito longe de resolver a questão do desemprego no Brasil. 2021 teve a inflação ainda que dificultou, né, piorou ainda mais esse cenário, as pessoas perderam muito poder de compra ao longo do ano e viram um Estado que colocou que a pandemia tinha acabado em 2020, então não ia continuar com as mesmas políticas em 2021 ou ia continuar muito, né, com muito menos recurso. Então, esse eu acho que foi o principal recado que a gente quis dar, um pouco desse afastamento do Estado, e agora também, né, decretaram o fim da pandemia, então acho que só vai piorar esse cenário, né? Se mantém o Auxílio Brasil, mas as outras políticas basicamente finalizaram, né, para o combate à pandemia. Que coisa. Quer dizer, você está dizendo que quando dobraram as mortes, o orçamento caiu 80%, é isso? É isso. 2021. Quer dizer, é o próprio negacionismo que está se afirmando aí outra vez, né? Quer dizer, não tem epidemia e não tem orçamento para isso, né? Exato, foi um pouco a política que o governo tinha colocado, né? Que a pandemia não ia manter para 2021, então a gente não precisava pensar em orçamento para a pandemia em 2021. E daí foi tudo feito ad hoc, né? Assim, os problemas estão sendo criados, o governo vai liberando o orçamento. E daí isso acabou, né, tendo consequências muito impactantes aí, em termos de óbitos e casos de Covid em 2021. Então, esse é o orçamento de saúde que você está acompanhando ou é um orçamento específico de combate à Covid? Então, o orçamento de combate à Covid, ele foi meio que pensado à parte do orçamento tradicional, até porque
ele não é, a fonte dele não é impostos, né? Não tem como aumentar a arrecadação loucamente para fazer orçamentos para a pandemia. Ele foi feito via dívida, né? Então ele também tem ele é um pouco afastado do orçamento normal. Ele tem recursos para a saúde específicos da Covid e ele tem outras políticas dentro desse orçamento da Covid, né? Como eu coloquei, o apoio a estados e municípios, o apoio a empresas, o apoio à manutenção do emprego e renda, o próprio auxílio emergencial, são as principais políticas que aparecem com esse selo Covid dentro do orçamento público e que, como eu coloquei, foram desmanteladas, né? Aconteceram em 2020 e ao longo de 2021 apareceram com orçamentos muito menores, apesar de que a crise estava longe de ser resolvida. Então, é saúde, mas não somente, né? Tem esse conjunto de políticas aí, como a gente detalha no nosso relatório. Uhum. Vamos à frente? O que mais o relatório nos traz? Então, acho que é importante, como a gente estava falando em saúde, né? É importante a gente falar de saúde também, né? A saúde, ela tirando os recursos da pandemia, específicos para a pandemia, eles se mantiveram mais ou menos ali na casa dos 45, 50 bi. Porém, grande parte desse recurso de 2021 foi para vacina. Então, em termos, né, do resto, né, todo o apoio à estruturação de leitos, apoio às unidades de saúde em estados e municípios caiu também em 2021. Mas, se a gente retira esses gastos da Covid, a saúde perdeu 10 bilhões em termos reais de 2019 a 2021. O que isso significa? Sobre um orçamento total de quanto? Um orçamento total da saúde? É. Ai, deixa eu pegar o número aqui, acho que é Quer dizer, para saber o que é esses 10 bi em termos de proporção. É mais ou menos de 140 para 130 bilhões de orçamento. Então, não é assim, não é uma queda super acentuada, mas tem essa questão de que, durante a pandemia, dos últimos anos, o sistema de saúde ele foi muito desfinanciado como um todo, né? O SUS ele anda perdendo recursos. E o que isso significa, né? Porque quando acaba a pandemia, tem toda uma demanda reprimida que sai que não está mais reprimida, né? Cirurgias eletivas, pessoas que estão com procedimentos que foram adiados por causa da pandemia, agora elas voltam para o sistema de saúde precisando resolver essas questões e vão encontrar um SUS aos poucos sendo desfinanciado, né? Então, isso é bem complicado em termos de orçamento da saúde também. Bom, vou dar um giro nos dados e depois pode ir perguntando de algumas áreas, né? Por exemplo, um dado que assusta bastante é a questão do orçamento para crianças e adolescentes, né? As crianças e adolescentes tinham uma estrutura de políticas, tem a parte da educação infantil, tem a parte do sistema educativo, mas basicamente hoje em dia a área no geral perdeu 150 milhões entre 2019 e 2021, que esse valor equivale a 39% do que foi gasto em 2021, então a gente foi uma perda muito grande. E a área de saúde de criança e adolescente, basicamente, ela virou um programa só, que é o Programa Criança Feliz, que é um programa que leva profissionais dentro das casas das pessoas para uma questão mais de assistência, assim, e acompanhamento de crianças, mas a parte de a fiscalização de trabalho infantil, a parte de sistema socioeducativo, a própria educação infantil, a questão das creches, tudo isso foi muito desmantelado, essas políticas foram muito desmanteladas ao longo dos anos, né? Então, elas basicamente, em termos de federais, a gente tem um programa só para criança e adolescente hoje em dia. A educação infantil perdeu 4 vezes o orçamento nos últimos 3 anos, então realmente complicado. Bom, indo para outros dados, a questão da igualdade racial também foi muito desmantelada ao longo dos últimos anos, né? A gente tem o Ministério da Damares, né, que agora atualmente pega todo o conjunto de políticas de direitos humanos, e lá os recursos para a igualdade racial caíram 8 vezes entre 2019 e 2021. Basicamente, só manteve uma grana para manter os conselhos, mas, no geral, as políticas de igualdade racial também foram muito reduzidas, né?
Os gastos para mulheres também foram super reduzidos. A gente tinha também um conjunto de políticas públicas para mulheres. As casas da mulher brasileira talvez seja o mais conhecido, mas é um conjunto de lugares para recepção de mulheres, para que elas possam ser acolhidas quando elas estão em situações complicadas, de vulnerabilidade, de violência. E essas casas da mulher brasileira foram muito destruídas nos últimos anos, né? A maioria não funciona mais. E os recursos para elas também caíram, são praticamente inexistentes hoje, né? E, no geral, as ações voltadas para mulheres também, além das casas da mulher brasileira, tem a questão específica dos... aquele Ligue 180, que tu liga para também ter um acolhimento em situação de violência, também sofreu altos cortes orçamentários. Então, também se manteve, né, política só dentro do discurso negacionista da Damares, só para, né, pensando, os direitos humanos viraram mais direitos da família, né, e essas políticas específicas para a manutenção dos valores da família. Bom, acho que só tem mais duas questões interessantes para trazer, do meio ambiente e dos indígenas, né? O meio ambiente, é interessante olhar os dados orçamentários, porque o meio ambiente ele teve, assim, ele basicamente passou de 4 bilhões, mais ou menos, né? Ele gastava 4 bilhões na era pré-Bolsonaro, e hoje em dia ele gasta aí 2,5 bilhões. O que, para vocês terem uma ideia, todo o orçamento secreto, todas aquelas confusões lá das emendas de relator, gastou 10 bilhões ano passado. Então, a gente gasta, assim, 1/5 do que a gente gasta com orçamento secreto é o que a gente gasta com toda a fiscalização ambiental, com todos os órgãos de controle nos últimos anos, né? Então, realmente é uma queda muito, muito grande. E o meio ambiente, a gente olhou também especificamente uma ação orçamentária, porque o orçamento ele se organiza por ações. E a gente olhou uma ação orçamentária específica, que é a fiscalização, né, de desmatamento, que é feita, né, por IBAMA e ICMBio, os principais órgãos do Ministério do Meio Ambiente. E a fiscalização, ela começou com um orçamento baixo, mas ela teve muita pressão ao longo do ano, saiu aqueles dados do INPE de desmatamento, saiu também outros... teve muita pressão internacional e nacional para que o governo aumentasse a sua fiscalização ambiental. E daí, ao longo de 2021, também retomando aquela questão que a gente estava falando sobre falta de planejamento orçamentário, ao longo de 2021 teve aumento de recursos para meio ambiente, né? A partir de créditos adicionais feitos pelo governo para responder a essa pressão. Só que, quando tu encontra órgãos ambientais que já estão com problema de falta de servidores públicos, que já estão sem planejamento orçamentário, e também, né, sem vontade muito de executar esses recursos que foram autorizados pelo governo, acabou que o que foi gasto foi praticamente o mesmo valor que tinha sido autorizado lá no começo do ano. Então, toda a pressão internacional para botar mais recursos, daí o governo vai lá e fala, não, nós vamos aumentar a fiscalização, nós vamos colocar mais recursos, acaba que na prática isso não é gasto e a fiscalização não aumenta, né? Uhum. É importante colocar que o orçamento do governo ele é pensado anualmente, né? Então, por isso que a gente sempre olha o ano fechado, porque os recursos que são autorizados para um ano só podem ser gastos naquele ano, ou tem uma série de outras possibilidades, pode inserir em restos a pagar, mas aí são questões mais técnicas. Mas o orçamento ele é pensado para um ano, então é muito complicado quando tu não organiza ele no começo do ano, porque ao longo do ano tu não consegue ir executando e com tempo, né, para que de fato as ações saiam. Então foi liberado um monte de recursos, mas o recurso acabou não indo para de fato a fiscalização ambiental. Bom, e o último ponto dos principais dados do relatório, eu acho que a questão indígena é interessante também. A gente trouxe umas análises legais. Por quê? Porque a FUNAI, ela também não teve muita queda de recurso nos últimos anos. Ela já está bem enxuta em termos orçamentários, e ela não teve queda em 2021. Mas o que a gente analisou é que os recursos que eram para ir para a proteção dos povos indígenas, fiscalização das terras, têm ido, assim, nos últimos 3 anos, quase metade dos recursos tem ido para indenização. O que isso significa, né? Quando
a pessoa, né, dentro de processos de regulamentação de terras, a pessoa tem direito à indenização, porque ela foi tirada de um território, esse recurso tem ido para pagar as indenizações dessas pessoas, que, né, são, em sua maioria, não indígenas, né, que não deviam estar lá no território. Então, um recurso que era para ir para a questão indígena tem ido para pagamento de indenizações a não indígenas. Né? Então, aí também, na teoria, não teve, a execução orçamentária está boa, os recursos estão, mas não estão caindo tanto, mas está tendo uma reorientação orçamentária aí para o apoio a indígenas. Né? Muito bom. Eu quero pedir a vocês agora um momento de intervalo por conta das exigências da lei eleitoral, da legislação eleitoral, e voltamos em um instante. Bom, Livi, nós vimos os dados da pesquisa, né? Agora nós precisamos ter uma interpretação mais profunda desses dados, né? Eu, por exemplo, fico me perguntando o que está sendo desmontado quando você fala assim, a conta do desmonte, né? Eu vejo, por exemplo, que o cadastro único do Bolsa Família ficou, enfim, eu não sei se está utilizável ainda, quer dizer, que nós temos outros bancos de dados, mesmo o censo, né, do IBGE teve dificuldades para ser implementado. Então, esse desmonte, o que ele é como conceito? Bom, a gente usa esse dado para colocar essa visão mais geral de que é isso. A gente tinha uma estrutura de políticas públicas federais que foram implementadas ao longo das últimas décadas, não é nem dos últimos anos, né? Uma coisa mais ampla. E o desmonte, a gente está colocando essa coisa, por isso que a conta do desmonte, a conta, né, de o que é essas políticas serem desfinanciadas ao longo dos anos, porque elas podem ainda aparecer, né, ter uma forma, mas se elas não têm orçamento, né, se elas não têm execução, acaba que ela não consegue andar ou começa a andar com muitos problemas, né? Vamos ver, por exemplo, o ensino superior. O ensino superior teve muitos cortes orçamentários nos últimos anos, dentro dessa ideia de que também, né, o governo federal tem essa ambição de diminuir os recursos do ensino superior como um todo, né? Não é fechado isso, é uma política aberta de desmantelamento do ensino superior. Então, acaba que assim, as universidades estão ali, elas se mantêm, né? Não é tão fácil assim, né? Não é assim destruir a política, né? Por isso que esse desmonte. Porque ainda está ali, parece que está ali, mas quando tu vai olhar, o orçamento está caindo, e isso leva a cortes, isso leva a falta de qualidade, a perda de qualidade das políticas, né? O ensino superior, com muitas universidades com dificuldade de manter, né, se manter de pé, se manter funcionando, não conseguindo pagar conta de luz, esse nível da coisa. Então, eu acho que o desmonte é nesse sentido de entender que existiram políticas públicas que agora, as casas, por exemplo, né, eu estava falando das casas da mulher brasileira também, as casas se mantêm, elas estão lá, o prédio está lá, mas elas não conseguem ter um mínimo de recursos para que elas se mantenham de pé e colocando serviços para a população. Né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia do desmonte. E eu acho que é importante também, Silvio, colocar que também não é só uma questão do governo, esse governo específico, o governo Bolsonaro, né, que também tem uma agenda, né, em alguns dessas políticas, uma agenda deliberada de desmonte, né, uma agenda deliberada que nem também estava falando na FUNAI, se mantém na FUNAI não, desculpa, no Ministério do Meio Ambiente, se mantém o ICMBio, se mantém o IBAMA, mas se eles não têm recursos de fiscalização, eles só ficam lá fingindo que existem, né, mas de fato eles não conseguem fazer a fiscalização, então tem essa questão do desmonte. Mas, assim, eu acho que é importante colocar também, Silvio, que, sim, o governo tem essa política de desmonte deliberada, mas também houve um acordo, né, feito, principalmente em 2016, com o teto de gastos, de que o Estado ia diminuir. Né? Assim, ao longo dos últimos... Ele ia diminuir por 20 anos. Né? O teto de gastos, né, para quem não sabe, é uma política implementada em 2016, que coloca que até 2036 o Estado não vai crescer. A gente vai ter o mesmo gasto, né, apenas corrigido pela inflação de 2016,
independentemente se cresce, independentemente se tem crise, independentemente da arrecadação. Isso significa, na verdade, um desmonte, né? Que assim, o Estado vai, aos poucos, perdendo recursos e perdendo possibilidade de atuação na sociedade, né? Então, assim, é uma coisa que também, e o teto fiscal é uma das regras fiscais, a gente tem 3, né, que vão limitando e diminuindo o tamanho do Estado. Acho que é importante colocar isso, não é só... Claro que tem essa política deliberada, principalmente em algumas coisas específicas, como a gente estava colocando, mas também tem um desmonte que vem naturalmente de uma política de austeridade, quando a gente tem anos e anos em que o Estado não se propõe a crescer, nem se propõe a responder às crises que estão acontecendo. Então, olha o sufoco que foi, a gente está falando do recurso da Covid, o sufoco que foi para ter recurso para a Covid, que só durou um ano, na verdade. Segundo ano, como a gente viu, os recursos se foram. E qual foi o discurso? Nós não temos como continuar gastando com a Covid, nós temos um teto, nós temos regras fiscais que não deixam o Estado atuar. Então, é essa combinação perversa aí de um Estado que quer se autoimplodir, mas também que, desde 2016, tem colocado isso como uma política do dia a dia, uma política normal, de que o Estado não vai mais ter esse papel ativo para nos tirar da crise, para responder à questão social, para responder às políticas de emprego. Então, a Neta estava falando do cadastro, para responder também a políticas de renda, né? Olha como o Bolsa Família foi, né, destruído, agora vem um outro programa que a gente não tem mais controle social sobre ele, porque as instâncias que foram criadas antes finalizaram. Então, é um pouco isso. Assim, eu acho que é importante colocar que esse desmonte ele vem de 2 lados. Ele vem de uma política deliberada, mas ele vem também de anos de austeridade fiscal ao longo dos últimos anos e que, a princípio, isso se mantém por mais algumas décadas. Eu queria ouvir a sua opinião, mas eu queria também pontuar o seguinte, quer dizer, essa aprovação do teto do gasto social, que é o limite, né? Não pode gastar mais do que isso para a área das políticas sociais, foi aprovado no Congresso, né? Mas também teve um voto de oposição de todos os setores progressistas que se opuseram a isso. Não foi exatamente um acordo, foi uma imposição de uma maioria conservadora, né, que adotou uma política da cartilha neoliberal, de pensar o Estado mínimo para facilitar a operação das empresas no lugar da prestação de serviços públicos, né? Mas eu queria entender o seguinte: se o teto do gasto hoje for revogado, essas políticas voltam a poder funcionar efetivamente? Porque, por exemplo, no caso da cultura, acabaram com o Ministério da Cultura. Mesmo que você aumente o orçamento de cultura, não tem ministério mais, né? Como é que você vê essa possibilidade? Porque está em questão hoje em dia, no próprio processo eleitoral, se vai se manter ou não o teto do gasto social, quer dizer, o arroxo sobre o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira, né? Não, acho que é muito, muito importante esse teu ponto, é isso, a derrubada do teto. E é isso, ela tem sido conversada até em setores mais conservadores, porque é assim, é a política fiscal, uma das políticas fiscais mais fortes do mundo. Não é como se todo o país vivesse nesse arroxo. É a gente que se autocolocou esse arroxo, né? Então, assim, é importante entender que isso também não está só no campo mais progressista. Eu acho que os outros campos estão começando a entender que, pelo menos, alguma mudança na regra vai ter que ser feita. E a PEC dos precatórios ano passado foi isso, né? Foi liberar espaço no teto. O que eles têm feito é ficar fazendo em remendo, para não ter que acabar com o teto, mas eles ficam, né? Toda a questão do orçamento secreto também, né? Ela ainda é limitada pelo teto, mas ela direciona o pouco que tem de recurso discricionário, né, que não obrigatório, para ir para os deputados. Então, mas bem, isso é outro assunto. Mas voltando à sua pergunta, é isso, eu acho que repensar as regras fiscais no Brasil, né, não pensando, não vai ter nenhuma regra fiscal, o que a gente tem que fazer é repensar elas, né, pensar elas para que elas priorizem os gastos sociais e priorizem a garantia de direitos. Mas ela é necessário, eu acho, repensar as regras, mas ela não é suficiente, né? De fato, a gente precisa que as políticas voltem a ser pensadas, né? E até elas vão ser retomadas, ou a ideia é que sejam feitas novas ou remodeladas. Tudo isso vai ter que ser pensado no novo governo, porque ele vai vir com um cenário de desmantelamento, de desmonte, né? Então,
sim, não é suficiente, com certeza. Assim, derrubar o teto nos libera para gastar mais, mas não nos libera para gastar bem nem onde, né? Então é só um começo, né? Repensar o teto para que as políticas voltem a acontecer no Brasil. Eu li nos jornais recentemente que o gasto total dessas liberações que o presidente está fazendo agora, que são o aumento do funcionalismo em 5%, que é o benefício disso, a isenção daquilo, já somam alguma coisa como 600 bilhões. Né? Primeiro, eu queria confirmar esse valor. Segundo, perguntar para você assim: isso já não é desrespeitar o teto do gasto social? Olha, assim, eu não vou conseguir te confirmar, Silvio, não vi esse dado dos 600, porque 600 bilhões é bastante dinheiro. Por exemplo, todo o dinheiro do orçamento da pandemia no passado, foi mais ou menos, ano passado não, desculpa, 2020 foi mais ou menos por aí, eu não saberia dizer. O que aconteceu, né? Daí, até retomando aquela questão da PEC dos precatórios. Quando o orçamento chegou no Congresso ano passado, ele já veio com o teto muito próximo, assim, sem nenhuma margem de manobra. E o que a PEC dos precatórios fez foi mudar como que a gente calcula o teto para se aproveitar da inflação para aumentar a margem. Por quê? O teto é só corrigido pela inflação. E ele normalmente é corrigido de junho a julho, né? De julho a junho. E agora ele é corrigido de janeiro a dezembro. Como a inflação de dezembro do ano passado foi muito alta, né? Fechou em 10%, eles aproveitaram o fato de que a inflação foi alta para mexer no como é que o cálculo é calculado, como que o teto é calculado, para poder liberar recurso. E daí eles conseguiram liberar recurso, o Auxílio Brasil, ele entrou nisso, mas também entrou uma cota para aumento dos servidores públicos. E é a partir desse buraquinho que foi feito, eu acho que está tendo toda essa disputa agora para quem vai ficar com essa margem. Mas não era uma margem tão alta de 600 bilhões. Não vou saber te dizer exatamente o valor, mas com certeza não era 600 bilhões que foi liberado para ajustes dos servidores. E daí agora tem vários servidores em greve tentando pegar essa margenzinha que foi feita no teto. Para gastar além teto, tem que ser tem só coisas muito específicas que podem ser gastas além teto, né? Por exemplo, o Fundeb, ele é todo fora do teto. Tem algumas coisas que são fora do teto. E créditos extraordinários, que são esses gastos que não foram pensados no orçamento, mas que são uma emergência, então o governo coloca, olha, isso aqui é um gasto emergencial, e isso também é fora teto. Então, todo o gasto da pandemia, ele foi fora teto, mas ele tem que ser justificado por ser uma emergência. Por isso que também não era mais tão fácil para o governo continuar gastando tão rápido, tão alto quanto ele gastou em 2020, porque ele não podia dizer que ele está gastando com emergência. E é só assim que tu pode ir burlar o teto. Entendeu? Então, assim, não sei se eu te respondi, quis mostrar um pouco como é que funciona o movimento. Não, respondeu, mas a minha dúvida, por exemplo, agora a gente está vendo o dinheiro do Fundeb, né, sendo usado pela Codevasp, aquelas denúncias todas de corrupção no sentido da verba que está sendo destinada, né, às prefeituras, às escolas fictícias, fakes, 2.000 escolas fakes, daí tem o kit robótica, aí tem várias coisas da educação que, na verdade, são desvios de recursos, não é? Quer dizer, esse tipo de orçamento está somando, não sei, eu ouvi dizer algo como 10 bilhões, né? Então, como é que se controla esse recurso? Como é que se controla a efetividade do teto do gasto social? Que papel tem o parlamento nisso? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A gente ainda tem muito a avançar em termos de transparência orçamentária e de controle dos gastos, né? Como qualquer pessoa, né? Pensando assim, também no meu papel enquanto sociedade civil, qualquer pessoa consegue entrar nos portais orçamentários e ver lá, olha, foi gasto X para infraestrutura de escolas. Mas esse é em termos de acompanhamento orçamentário, a gente consegue ir até aí, o que é muito pouco. A gente perde toda essa questão. Então, normalmente, quando aparecem essas denúncias,
aparecem até de jornalistas que fazem jornalismo investigativo e vão olhar, porque também existe o portal de compras, né, das licitações, e começam a olhar esse dado pormenorizado, que é muito difícil de fato ser acompanhado, né? Então, tem limites muito grandes na transparência para a gente entender como fiscalizar esse recurso. Uma instância que era muito importante, né, para fazer até esse contato com o parlamento são os conselhos, né, os conselhos de políticas públicas, né, como o CONSEA, como o Conselho Nacional de Saúde, a CONAM, tudo isso eram instâncias que uniam sociedade civil e governo para fazer essa fiscalização. E isso também foi muito, assim, a maioria dos conselhos não está mais ativo hoje em dia, né? Então, devido a tanto corte de recursos quanto extinção, muitos conselhos foram extinguidos no governo. Então, também a gente perdeu muito essa interlocução com o governo para conseguir fazer esse monitoramento, porque não existe mais os conselhos, né? E daí, como é que normalmente tem acontecido? Saem essas denúncias do jornalismo e daí o parlamento se mexe para tentar apurar o que está acontecendo, e daí faz uma CPI, ou faz um inquérito, ou vai atrás. Então, acabou que a gente anda muito reativo aos escândalos que saem, porque não consegue também fazer essa articulação por dentro, via conselhos, né? Via um monitoramento mais menor, né? Mais pormenorizado, e a gente acaba ficando nos números grandes, né? Agora, por exemplo, o orçamento secreto, agora que talvez a gente consiga saber para onde é que está indo, né? Porque é isso, que o jornalismo trouxe, né, conseguiu achar dados pormenorizados de alguns casos, mas análises mais amplas que olhem, né, em termos de avaliação de políticas públicas, a gente está muito longe de conseguir que isso saia do parlamento em si. Vamos esclarecer o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto são as emendas do relator, não é isso? Que vão encaminhadas para a prefeitura sem identificar o parlamentar? Como é que é? Então, o orçamento secreto, ele ficou famoso, né, com esse nome, mas ele é um tipo de emenda parlamentar. As emendas parlamentares são uma parte do orçamento, que normalmente é o executivo que pensa o orçamento também, né, quando ele faz a lei orçamentária. Mas, cada vez mais, os parlamentares, os deputados e senadores, eles têm uma parte do orçamento que eles podem dizer, que eles que dizem para onde vai, né, o orçamento. Claro, dentro dos programas, das ações, das políticas que o governo coloca, mas eles podem dizer o município que vai, por exemplo. Então, as emendas parlamentares, existem as individuais, que são as dos próprios parlamentares, existem as estaduais, que são as emendas das bancadas estaduais, existem as emendas de comissão, que são quando grupos a Comissão do Meio Ambiente quer fazer uma incidência no orçamento, botando tanto recurso para ação X. Eles vão fazer via emenda de orçamento, de comissão. E essas emendas do relator, a princípio, elas eram para ser simplesmente emendas para corrigir. Porque o que é o relator do orçamento? O relator é quem pega toda a discussão orçamentária, pega as emendas, pega o que o governo está tentando fazer, junta tudo e diz, esse aqui vai ser o orçamento que a gente vai votar. E as emendas de relator, elas surgiram para ser simplesmente esse instrumento para ajudar o relator a organizar as várias emendas parlamentares que vieram e dizer, olha, não, vai ser isso aqui. Então, as emendas eram para resolver questões técnicas, basicamente. Mas, cada vez mais, elas aparecem, né, principalmente nesse governo, com recurso, né, porque se liberou que se poderia colocar recurso também nas emendas. E é a partir disso que aparecem essas emendas de relator. Só que, como elas não têm esse processo orçamentário normal, que é cada parlamentar vai lá e diz aonde vai, a gente não sabe quem são as pessoas, quem são os deputados que estão indicando para o relator onde que o relator vai fazer essas emendas. Por isso que a gente perde a transparência sobre elas. Quer dizer, pode ser o próprio relator dizendo que tem algum parlamentar que propôs isso que faz, né? Porque as emendas dos relatores estão distribuídas de uma maneira muito curiosa ultimamente. Há uma concentração em Alagoas, em Piauí, que são os estados do pessoal do Partido Progressista, do PP, né? Quer dizer, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, que estão beneficiando as suas próprias clientelas, não é isso? Exato, assim, o orçamento ele basicamente é uma ajuda ao centrão, porque como as emendas individuais, por exemplo, cada deputado tem a sua, com o seu valor máximo, está determinado por lei.
a emenda de relatora não está organizada na lei. Então, para quem vai, enquanto vai, a gente não sabe. Então, acaba que isso virou o instrumento do executivo também de negociar com o parlamento, negociar apoio para suas políticas. Antes se fazia isso via emenda individual. Agora, como a emenda individual é obrigatória, impositiva, como eles chamam, as emendas individuais elas têm que ser gastas, o executivo perdeu um pouco a margem de negociação e agora ele negocia com o Centrão via orçamento secreto, porque também é muito bom que não tem, como é secreto, a gente não consegue ver, também essas negociações ficam por debaixo dos panos e quando a gente vai ver os dados é isso, assim, não tem nenhuma lógica em termos de políticas públicas, assim, para onde está indo o recurso. A gente vê realmente essas associações, principalmente em ano eleitoral, né? Isso fica ainda mais complicado, porque a gente tem um fundo eleitoral, que as pessoas ficam lá batendo, falando, né, discutindo o fundo, mas tem recursos em uma grandeza muito maior, né, pelo menos o dobro, diria o triplo, que estão sendo colocados para os redutos eleitorais da base parlamentar do governo. Então, a gente se perde na discussão do fundo e quando vê os recursos que estão saindo de verdade são esses recursos do orçamento secreto. Olha, pelo que eu sei, nós somos o único país que tem um orçamento público secreto, porque isso é um absurdo, não é? Bom, nós vamos fazer uma interrupção de novo por conta da questão eleitoral e voltamos em um instante. Vivi, não está no documento que vocês fizeram, mas uma das questões mais delicadas, vamos dizer assim, para discutir a questão do orçamento, é o que vai pagar os juros da dívida interna, né? Quer dizer, um montante que é cada vez maior e que vai comendo uma parte importante do resultado dos impostos que deveriam ser destinados a outras partes. Vocês têm alguma análise sobre a dívida interna, como é que funciona, o pagamento desse serviço, alguma coisa assim? Olha, a gente ali no começo a gente tem uma análise da política monetária, né? Eu acho que é importante a gente realmente trazer isso e os impactos na dívida. Por quê, né? O que é a política monetária? A política principalmente de juros e daí de pagamento de dívida, etc. E como é que ela basicamente funciona? Ela funciona para combater a inflação. Então, como a ideia, né, que ela funciona para combater a inflação. Como ano passado foi um ano muito inflacionário, né, por diversos motivos, principalmente motivos que a gente chama de oferta, isso é, não é que as pessoas estão demandando muita coisa, então a economia está aquecida e está dando inflação. Não, a gente está em crise, ninguém está demandando nada. O que está acontecendo é que a gente tem uma política de preços de petróleo que coloca o preço, né? A gente tem um câmbio desvalorizado, que os produtos importados ficam caros. A política de preço da Petrobras foi alterada para que a gente pague o preço em dólar, por mais que a gente produza. Teve seca, então teve muita coisa que aumentou a inflação em 2021. E qual foi a resposta do governo? Que tem sido a resposta do governo ao longo dos últimos anos, décadas, na verdade. É aumentar juros. Por quê? Porque quando tu aumenta a taxa de juros básica da economia, tu também está aumentando a dificuldade que é para que a economia seja aquecida. Por quê? Quando aumenta os juros, dificulta o acesso ao crédito, porque a taxa básica de juros do Banco Central, ela reflete todas as taxas de juros da economia. Então fica mais caro investir, porque pegar crédito está mais caro, fica mais caro consumir via crédito, as pessoas vão acessar as taxas de juros bancárias, estão super altas no Brasil. Então, acaba que com as taxas de juros altas, tu desaquece a economia, essa é a ideia, e a princípio tu baixa a inflação. Só que quando eu coloquei, a inflação não veio de uma economia aquecida. Então, o que o Banco Central fez foi aumentar a taxa de juros ano passado, a gente está com uma taxa de juros super alta, e a inflação não foi controlada, que é o que eles queriam fazer. E qual é o reflexo disso na dívida? Quando tu aumenta a taxa de juros, tu está aumentando a taxa que o governo, dos títulos do governo que ele oferece para empresas e para a sociedade, tu está aumentando a taxa desses títulos. E isso aumenta o serviço da dívida, isso é, o pagamento de juros e amortizações da dívida pública brasileira. Então,
a dívida pública, né, nesse cenário de aumento de juros, ela vai se tornando cada vez mais problemática, porque o governo vai ter que cada vez mais fazer esse movimento que tu me falou, né, que tu falou também, de pegar recursos de outros lugares para ter que ir pagando juros de dívida, porque a gente está aumentando a inflação. Desculpa, a gente está aumentando a taxa de juros, a gente vai aumentar o serviço da dívida. Então, por um lado, a gente teve cortes de gastos e, por outro, a gente desaqueceu a economia ainda mais com juros altos e aumentou o nosso serviço da dívida. Então, assim, ficou difícil. E não tem teto de pagamento do juro da dívida, não. né? Isso é super importante. Uma das exceções do teto de gasto é pagamento de juros de dívida, né? Claro que eles não estão dentro do teto. Então, assim, isso é super importante entender, porque a gente vai aumentando o pagamento de juros e ninguém olha para isso. Isso é muito louco. Assim, de fato. Obrigatório cortar no social para manter o teto, mas cortar na renda do setor financeiro ninguém mexe, né? Não, essa fica bem quietinha, só aumentando, estão muito felizes com o aumento de juros. Então, Vivi, olha, o papo foi muito bom. Nós já chegamos ao final nesse momento, assim, né? Ainda bem que nós tivemos a possibilidade de contar com mais tempo, porque você está sozinha nesse momento para apresentar o documento. Normalmente nós temos 2 pessoas dialogando, mas foi muito profícuo, muito rico. A gente quer agradecer muito a sua participação, né? E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado. Muito obrigada.